Hoje eu quero viver com você a história de dois personagens da Bíblia. Pedro e um aleijado de nascença. Na verdade, o presente que os dois receberam e o discurso que Pedro deu depois do encontro desses dois. Esse texto está lá em Atos, e o texto ele vai fazer sentido depois de eu contar um pouquinho a história. Porque Pedro tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e ele nunca mais foi o mesmo. E no decorrer desse ano eu tenho dito para vocês que Jesus Cristo, ele é Deus e Deus que se encontra conosco. Ele é a segunda pessoa da Trindade que desceu dos céus, se encarnou e viveu o que nós vivemos. Mostra o valor do relacionamento que Deus quer ter com a gente. Mostra o preço que Deus pagou para ter o encontro pessoal comigo e com você. Mostra a paixão e a intensidade do desejo mesmo de que Jesus quer ter comigo e com você. O Deus que desce dos céus e ele se encarna para se relacionar. Não é um Deus que manda uma carta, não é um Deus que envia um e-mail, não é um Deus que faz leitura de mão, não é um Deus que manda espíritos, não é um Deus que vem ao encontro de pessoas, é um Deus que marca horário para se relacionar com vocês, é um Deus que tem, e quando se encontra com essas pessoas, ele nunca mais deixa com que essas pessoas se tornem e sejam os mesmos. E no caso de Pedro, e no caso do aleijado de nascença, que a gente vai ler aqui, estes dois nunca mais foram o mesmo. E o fato é que Jesus tem um encontro com Pedro. E Pedro passa então a ser totalmente diferente. Num determinado dia, ele vai à igreja, ao templo, para fazer uma oração. E eram 3 da tarde, e esse aleijado estava ali na porta do templo e ele resolve dar a esse aleijado tudo o que ele tinha. Não era Natal, mas Jesus havia nascido na vida de Pedro, e Pedro então disse: eu não preciso dar presente para ele, porque eu não tenho nem prata nem ouro, e não é isso o significado de Natal, não é troca de presente, mas é um Jesus que nasceu e que faz a diferença e que teve um encontro comigo. É isso que vale a pena distribuir para as pessoas, e é isso que eu quero dar agora a esse aleijado. E ele chega para esse aleijado e diz: olha, nem prata, nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho, a minha fé neste Jesus que se encontrou comigo, isso eu vou te dar agora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E esse aleijado levantou e andou. E diz que ele ficou tão maravilhado com aquilo, e lógico, qualquer um de nós ficaríamos a vida inteira aleijado. E de repente, passamos a andar pela fé de um sujeito que diz que não tinha nada a não ser a sua fé. E ele se apega a Pedro e a João de tal forma, de tal maneira, ele se gruda naquele sujeito, ele se amarra naquele sujeito, e a história de cura desse sujeito se espalha ali pela região, e todos vêm escutar o que Pedro tinha a dizer. E Pedro chega com um discurso interessantíssimo. Primeiro, ele chega com um discurso duro. Ele começa dizendo frases agressivas ou frases duras ao povo de Jerusalém, aos judeus. Ele diz: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele glorificou a Jesus e é a quem vocês entregaram para ser morto. Ainda disse mais, ele disse: vocês negaram a Jesus, o santo e justo, e pediram a liberação de um assassino, Barrabás, em troca desse Jesus. E vocês mataram o autor e consumador da vida, mas Deus o ressuscitou. Então parece que Pedro vem com
com uma introdução àqueles que viram um milagre na vida desse aleijado, que recebeu o presente maior que Pedro tinha, a sua fé em Jesus Cristo. E Pedro parece que vem com as pedras enormes para cima daquele povo. Mas aí Pedro diz assim para eles: olha, isso aconteceu mesmo de fato, mas aconteceu porque vocês eram ignorantes. Aconteceu porque vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Aconteceu porque era preciso acontecer. Aconteceu porque Jesus tinha que vir, nascer e morrer. E ninguém podia impedir isso, nem mesmo vocês. Fazia parte do plano. E ele continua dizendo: tudo isso é tão verdade, que pela fé, esse Jesus curou esse aleijado. Eu não estou aqui dizendo que foi a minha devoção, ou que através de meditações incríveis eu cheguei num poder espiritual tremendo e agora eu tenho fé de curar aleijados. E eu não estou querendo dizer para vocês que esse Jesus ficou de mal de vocês e Belém, ele nunca mais está de bem, porque vocês o negaram. O que eu estou querendo dizer é que tudo isso fazia parte de um projeto. E o projeto se concretizou. E esse Jesus continua tendo encontros pessoais com a gente. E foi pela fé que esse Jesus curou esse aleijado. E eu e ele estamos aqui para trazer essas boas novas para vocês, de que Jesus é a promessa cumprida. Por isso eu tenho fé. Eu sei que vocês agiram por ignorância, mas Deus precisava cumprir essa promessa. E aí ele diz, e começa o discurso esclarecendo tudo. Pois disse Moisés, Pedro começa o discurso dizendo: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E Pedro continuou dizendo: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. A primeira característica desse texto é que o propósito da promessa era abençoar. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Pedro traz ali aquele povo judeu o conceito e a lembrança dizendo o seguinte: o que Deus quer é abençoar. Houve um caminho errado, houve uma pedra entre vocês e Jesus, houve um tropeço entre vocês e Jesus, mas fazia parte da promessa. Jesus era o prometido e ele precisava passar por tudo isso. Ele era o Deus encarnado, ele nasceu, esteve entre nós, mas era preciso ele passar por tudo isso. Não se assustem. Era e fazia parte da promessa. E o propósito é te abençoar. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E nesse texto, 2 vezes a palavra abençoado surge. Deus, tendo ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Parece que a palavra vem para confirmar ou afirmar, reafirmar o conceito de que a vinda de Jesus Cristo a nós era e tem o propósito de ser bênção nas nossas vidas. O Natal é a maior demonstração da bênção de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero fazer nessa noite
é mostrar para vocês que a vinda de Jesus, de fato, é uma bênção para mim e para você. Para que no dia 24, da noite de 24 para 25, mais do que trocar presentes, mais do que você ter prata e ouro, que hoje em dia está difícil entre os brasileiros ter isso, mas mais do que entre prata e ouro, e você poder distribuir isso no meio da família, que vocês possam distribuir o significado do Natal. Que vocês possam falar, como Pedro falou, nem prata, nem ouro eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu quero distribuir em nome de Jesus Cristo. Para que esse significado tenha todo o valor, que o conteúdo desse significado tenha toda a razão de ser na sua vida. Primeiro, e a primeira coisa, é que Jesus é a garantia dessa promessa. O texto diz, de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Quando você vai ler o Velho Testamento, 456 textos, trechos, passagens, conteúdos, eles falam, eles descrevem, eles citam a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo aqui entre nós. Destas 456, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, aparecem 75 vezes. Nos livros dos profetas, 243, e o restante, como Salmos, e o Salmos está preenchido de alusões à vinda de Jesus Cristo, 138 vezes. Ou seja, o Velho Testamento inteiro, ele é cheio de apontamentos ou alusões ou direcionando a nossa mente à proposta de que Jesus Cristo um dia viria. Significa que havia promessas, existiam propostas da vinda de Cristo, não era por acaso, não é que um dia ele apareceu, era algo pré-anunciado, predito, tinha a sua origem, e eram profecias que bem detalhadas. No verso 22, Pedro diz que Moisés disse que viria um profeta como ele. Romanos 15:8 diz assim, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Presta atenção no texto. Por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Romanos 15:8. Diz que por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Se hoje eu e você, os gentios, podemos glorificar a Deus, podemos, porque Jesus Cristo é a promessa feita, confirmada nas profecias aos patriarcas. O Natal é a esperança, porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Não é um Deus que promete e diz que talvez se cumpra. Não é uma profecia de Nostradamus, mas é uma profecia que tem a sua comprovação confirmada. Quando nós esquecemos de Deus e esquecemos que Deus é confiável, quando nós não acreditamos mais em Deus, ou não acreditamos mais que podemos confiar em Deus, o fato é que a nossa vida ela cai num buraco moral e espiritual. Se eu não confio mais em Deus, ou se eu não acredito mais nas promessas de Deus, eu caio numa fase espiritual e consequentemente moral depravada.
Quando você olha para a nossa sociedade que não acredita em Deus, você percebe que a nossa sociedade é espiritualmente morta e moralmente morta. Por quê? Porque ela não confia no Deus que cumpre as suas promessas. Em outras palavras, ela não tem temor a Deus, porque não sabe ou não crê que Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometera. Mas quando nós olhamos para Jesus e enxergamos todas as promessas feitas e cumpridas nele, nós dizemos: o que Deus prometera, Ele cumpriu. Esse Deus é confiável. Portanto, moralmente e espiritualmente, nós podemos ficar totalmente firmes, porque Jesus é a garantia das promessas cumpridas. Segunda coisa é que Jesus é o novo Moisés. E Natal é uma bênção porque Jesus é a realização da promessa de que ele seria o novo profeta, como Moisés foi. Jesus é este profeta, como um Moisés, mas alguns podem dizer: eu não quero um Moisés. Moisés foi aquele que trouxe os 10 mandamentos. Moisés foi aquele que estabeleceu a lei. E eu estou cansado das leis. Eu não quero mais cumprir as leis. Eu estou cansado de viver, parece que num mundo onde eu não posso isso, eu não posso aquilo, e eu não devo isso, eu não devo aquilo. Num mundo onde eu não consigo vencer os meus pecados, e os meus pecados me dão a impressão de que, por causa da lei, eu não obtenho vitória. Como é que eu posso esperar um novo Moisés? Como é que eu posso olhar para o texto e dizer: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus, e fez como seus antepassados. E depois ele diz: vocês têm a esperança e a expectativa de que este é um novo Moisés. Como é? Como é? Como é que vocês vão esperar um novo Moisés? Eu não quero isso. Interessante é que Pedro traz a expectativa de ser Jesus, um novo Moisés, como se a mensagem fosse positiva. Ele diz assim para o povo: escuta, preste atenção. Vocês entregaram a Jesus à morte. Cristo morreu por vocês. Deus o ressuscitou. Este nenezinho tem um valor tremendo para nós. A vinda de Cristo para nós é algo de extremo valor. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Ele é o nosso novo Moisés. Jesus é este profeta. A verdade é que nós precisamos de um profeta como Moisés. Um profeta que revela a verdade sobre Deus. Nós não vamos conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer ou entender os atributos de Deus. Nós não vamos enxergar a verdade a respeito de Deus. Nós não vamos poder conhecê-lo se não houver quem conte, ou quem descreva, ou quem anuncie. Por isso Moisés é aquele que vem e anuncia ao povo a verdade a respeito de Deus, do Deus que liberta, do Deus que é provedor, do Deus que faz brotar água de pedra, do Deus que faz a provisão surgir toda manhã, suprindo todas as necessidades, do Deus que capacita o povo a enfrentar todos os seus inimigos, o Deus que santifica, o Deus que purifica, o Deus que restaura, o Deus que permite com que o povo caminhe num deserto e as roupas não se estraguem, os sapatos não se desgastem, um Deus que faz com que aquela nação toda possa entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Por isso ele diz: este é o Jesus, este é que vai nos tirar desta situação e vai nos levar para uma situação nova. Jesus apresentou Deus como ninguém,
por ser Ele o próprio Deus. Nós nunca enxergamos Deus como Deus é de fato. Como o próprio Jesus apresentou. Pois Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nós o conhecemos, porque Ele era o próprio Deus entre nós. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Você pode conhecer o budismo sem Buda, o islamismo sem Maomé. Você pode tirar do budismo Buda e você continua conhecendo o budismo. Você pode tirar Maomé do islamismo e você continua conhecendo o islamismo. Você pode tirar Maria do catolicismo e você continua conhecendo o catolicismo. Mas você não pode tirar Cristo do cristianismo, porque você não o conhecerá, porque Cristo é o Deus encarnado. Jesus apresenta Deus porque Ele é o próprio Deus. Um profeta como Moisés é também aquele que denuncia que determinados estilos de vida levam à destruição. Mateus 7, 13 e 14, Jesus está dizendo: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta ampla e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele, mas eu sou a porta estreita. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Vocês não podem viver nesse caminho, nesse estilo de vida, neste padrão de vida, nessa condição. Dessa maneira vocês se perdem. Vocês têm que viver de forma diferente. Tem que mudar a mente. Não dá para ser assim. Um profeta como Moisés é aquele que desce do monte e, se preciso for, mata 3.000 para que o restante continue no caminho. É aquele que fala com Deus face a face para que o povo viva em adoração. Jesus é aquele que mostra o padrão de vida. João 1 diz isso, que nós vimos a glória do Pai. Significa que nós podemos saber ou viver como Cristo, porque nós vimos a Cristo. Um profeta como Moisés é quem caminha conosco no deserto até a entrada de Canaã. Antes de subir, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não estão só. #estamos juntos. Vamos. Lá mana leite e mel. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vim e paguei o preço para lhes dar vitória. Hoje não há nada nesse mundo que os derrote. Apesar da porta ser estreita, o caminho ser apertado, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês não estão sozinhos. Eu cumpri a promessa, por isso Deus é confiável. Vocês podem confiar nesse Deus. Eu sou o novo Moisés, que estou aqui agora, simplesmente para liderar o povo até a Nova Jerusalém. Eu mostro o caminho, eu dou o exemplo,
eu obtenho vitória sobre os inimigos, eles já estão derrotados, vamos em frente, vamos em frente. E por fim, Jesus nos renova. Ele veio para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio porque Ele precisava derrotar aquilo que nos derrota. Jesus Cristo veio porque Ele amou de tal maneira o mundo. Deus olhou para nós e nos viu perdidos. Deus olhou para nós e disse: aqueles a quem eu criei, a minha imagem e semelhança, se perderam. Hoje estão destruídos, caminham para uma perdição eterna. Hoje se desfiguraram por completo, já não são mais a minha imagem e semelhança. Comeram do fruto, pecaram, e por causa disso a condenação deles, pois o salário do pecado é a morte, é viver eternamente distantes de mim, na condenação, na paga do próprio pecado. Jesus chega perto do Pai e o Pai diz: Jesus, nós temos que solucionar este problema. Meus filhos estão se perdendo. A morte está vencendo. O diabo tripudiou. A minha família foi destruída. Mas não foi para isso que eles foram criados. Eu os amo tanto, 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 que só tem uma solução. Desce daqui. Se torna homem. E paga o preço do pecado, morrendo na cruz por eles. Eu o amo tanto, Jesus. Deus disse: você é o que eu tenho de mais valioso, meu filho amado. Mas desça daqui e vá lá, como Deus encarnado, e pague o preço do pecado. Jesus nasce concebido de forma sobrenatural, de uma virgem, nasce 100% homem, 100% Deus, é o Deus encarnado, nasce com um propósito, de carregar sobre si os nossos pecados e a nossa iniquidade. Para que aquilo que nós não podíamos tirar de nós, limpar de nós, para aquilo que nós não podíamos nos ver livres, que era a condenação do pecado, Jesus paga o preço. E quando Ele sobe naquela cruz, e Ele dá aquele grito, dizendo: está consumado, Ele veio nos abençoar, convertendo cada um de vocês para as suas maldades. Eu não sei se você entende, mas a celebração do Natal é o Deus que desceu dos céus para pagar o preço do nosso pecado, sem o qual eu e você, nós nunca teríamos vida. Nós continuaríamos nas nossas maldades. Eu e você nunca seríamos libertos. Eu e você, nós nunca seríamos verdadeiramente livres. Eu não sei como é que você está aqui hoje, mas eu lembro daquela história toda de Pedro e aquele homem que o agarrou depois de ser curado. E diz que ele não soltava Pedro. Ficou agarrado ali em Pedro, mas também tudo que Pedro tinha
era a fé em um Deus que restaura. Pedro tinha sido restaurado de uma doença de nascença, um orgulho tremendo, algo que tinha feito trair Jesus, negando-o 3 vezes, dizendo: eu sou tão mau, tão ruim por dentro, eu não consigo vencer nem os meus próprios pecados. Mas Jesus, quando ressuscita e chega na presença de Pedro, com aquele encontro pessoal, diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Eu só quero saber se você me ama de verdade, porque para mim é isso que importa. Pedro diz: só sabe todas as coisas. Esse encontro pessoal está me matando. Aí Jesus disse para ele: então, vai cuidar das minhas ovelhas. E o que Pedro faz? Vai cuidar das ovelhas. E um dia uma dessas ovelhas estava lá na porta do templo, nascida aleijada. Pedro diz: eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Porque o nada me vale nada, mas tudo que eu tenho, isso é que eu preciso, isso é que eu quero. Esse Jesus nasceu no meu coração. E pela fé, Pedro diz, depois explicando o que aconteceu: no nome de Jesus, o nome curou este nome que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha Jesus. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha Jesus. Você tem a Jesus? Jesus já nasceu no seu coração? Jesus já nasceu aí? Você já fez do seu coração uma maternidade aonde Jesus nasceu? Tudo pode ser diferente nesse Natal, como foi na vida de Pedro, como foi na vida desse aleijado, como pode ser na sua vida. Não saia daqui sem deixar de Jesus nascer no seu coração. Deus abençoe sua vida.